Olá, meu nome é Márcia Angeli, sou fundadora do Juntos pela Dança Brasil e hoje eu trago para vocês uma sumidade no assunto de história da dança, políticas culturais e artes. Eu estou falando de Cássia Navas. Cássia Navas é professora, pesquisadora do programa de pós-graduação em artes da Sena, Instituto de Artes Unicamp. É professora convidada no Master Université de Paris 8. É graduada em Direito na USP, doutora em Dança e Semiótica pela PUC São Paulo, pós-doutora em Artes ECA USP, especialista em gestão de políticas culturais Unesco na Université de Dijon, Ministério de la Culture France. Conferencista, ministrante de palestras e seminários em várias instituições do Brasil e exterior. Atualmente desenvolve o programa Menu da História da Dança, destinado a promover palestras, cursos e seminários de história da dança à la carte. Parte de seus textos pode ser encontrada no site www.cassianavas.com.br. Cássia, seja bem-vinda ao Juntos pela Dança Brasil. Realmente é uma honra para todos nós, anfitriões da dança, poder te receber e poder escutar e aprender contigo. Cássia, eu gostaria de saber qual a sua visão do que seria políticas de cultura para e da dança hoje. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, pessoal do Juntos pela Dança Brasil, todos que estão me escutando, nos escutando. Bom, sua questão é grande, mas é muito interessante, porque você me pergunta qual seria uma avaliação da política para e da dança hoje, né? Bom, hoje é difícil de falar, porque nós estamos em pleno isolamento social, vivendo uma situação inédita para todos aqueles que estão vivos no planeta, né? E as políticas têm, nesse momento, elas estão, de certa maneira, se a gente pensar, elas estão se organizando muito a partir de pessoas e de grupamentos de pessoas e de instituições também, tentando seguir adiante, né? Seguir adiante com seus trabalhos, seguir adiante com os trabalhos que já estavam sendo feitos presencialmente. Mas, particularmente, para vocês que formam um grande contingente da dança do Brasil aí reunido em cada escola online, que um dia voltaremos a presencial de maneiras diferentes em cada lugar do país, ela se torna uma questão, pensar uma política para a dança é uma questão política e ética, né? Para onde que a gente vai, como isso vai se organizar, etc. Mas se eu dou um passo atrás e penso numa avaliação ou numa reflexão sobre a política da dança pública, né, a de agora é de utilidade pública que está sendo feita por cada um de nós, cada um desses grupamentos, trabalhando para manter viva a chama da dança, manter seus alunos, manter seu trabalho, etc., que é uma questão de utilidade pública. Mas se eu volto um pouco para trás e penso numa política pública, uma reflexão sobre elas, o que eu tenho a dizer é que muito ainda tem que ser feito. Muito foi feito, mas muito ainda vai ter que ser feito. Porque uma política pública, ela não existe simplesmente de cima para baixo, ou seja, os entes públicos de um país organizados, seja no município, no estado ou na federação, no nosso caso, né, num governo mais central, na Federação Brasileira, através do então Ministério da Cultura e hoje Secretaria. Mais os outros entes, né, os institutos, as fundações, de utilidade pública ou não, com ou não patrocinados por bancos, etc., esses entes, eles pensam uma política, né? Ou deveriam pensar uma política, mas também existe uma respiração do que acontece naquele momento em determinadas topologias do planeta que pulsa junto. Então tem alguma coisa no meio do caminho. E essa coisa no meio do caminho, o que, que é? É o que os artistas e o que as plateias desses artistas entendem como dança, como ela está sendo feita,
como ela está sendo recebida, como ela está sendo apreendida, ou seja, nós temos um polo que emite essa arte, um polo que apreende, que recebe. E isso é que pulsa. E a partir dessa pulsação é que vão sendo organizadas as políticas, que às vezes nem são políticas de uma maneira mais geral, elas são protopolíticas, elas são políticas que se iniciam e se interrompem, são intermitentes, e geralmente para a dança elas são intermitentes e falta muito dinheiro, mas também falta planejamento e articulação entre as instituições. Esse momento talvez seja especial para que a gente pense a questão das articulações. O que faz o município, o que faz o Estado, o que faz uma organização de nível nacional ou talvez regional em determinados em determinados cases, a partir de cases e em determinados setores, né, da arte da cena, de uma maneira mais geral, e da dança como dentro das artes da cena, uma arte da presença. Então, basicamente, esses setores, como a gente entende, eles estariam divididos em quatro. Teria a questão da formação e da invenção da dança junto, né, da formação, depois da criação, onde também está colocada a invenção, da difusão junto com a produção, e tudo isso dentro de modalidades muito específicas de como se gerencia a arte da presença, como se gerencia a formação em dança, a partir de que lógicas, e como as instâncias de cada um desses, para pouco dizer, três nichos, três momentos, né, da cadeia produtiva da dança, eles podem conversar. Então, eu falei da formação, aonde está colocado um pouco a invenção da dança, porque sim, nós estamos trabalhando já no moderno, onde a questão do ensino está ligada da invenção, da criatividade, do original, mesmo que não seja tão original aos olhos do professor, para aquele aluno será original, então sempre será novo. Depois da criação e da invenção também, finalmente da produção, que vai desaguando na difusão. E quando a gente fala vai desaguando na difusão, nós vamos estar no cerne da questão, que é para quem se dança, que são as plateias, né? Isso sem discutir para o que se dança nesse momento. Para o porquê se dança é uma questão que não cabe a uma pesquisadora, a uma professora ou até um seminário. Sim, a gente pode falar disso, sim, devemos falar sobre isso, mas isso também vem de uma necessidade. A dança está aí, as mães e os pais, as famílias, levam as crianças até a escola. Tem algumas crianças que pedem para ser levadas até as escolas. No Brasil tem várias escolas, vários jeitos de se organizar uma escola. Nós temos a maior parte formada por escolas livres, mas nós temos escolas formais, nós temos escolas públicas de dança em menor quantidade, e temos ainda as graduações de dança que cresceram enormemente nessas 2 últimas décadas. Tudo isso vai formando um compósito dentro dessa questão da formação em dança. Então, a minha avaliação sobre a política pública para a dança hoje, nesse momento, nesse exato momento que a gente está vivendo hoje, começo de junho de 2020, é que o emergencial vocês já estão fazendo, vocês estão se unindo aqui no Juntos pelas Danças. Cada escola está tentando sobreviver da melhor maneira possível. Existem iniciativas públicas, porque de ordem pública, sendo tomadas, mas nós vamos ver quais serão realmente as necessidades disso tudo quando estivermos juntos novamente, pudermos conversar mais sobre isso. A minha avaliação final sobre isso seria que muito, muito ainda tem que ser feito. E talvez momentos como esse sejam especiais para a gente discutir história das instituições, levantar dados, mapear dados, para seguir junto a partir desse momento de parada. É um momento muito difícil, muito complexo para toda a dança do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo. Se a questão da formação, que é muito cara para vocês, muito cara no sentido de ser o cerne da questão vossa,
ela é emergencial, também vai ser emergencial e já é discutir a outra ponta, onde vai ser feita essa difusão e como, quais serão os teatros, como eles serão organizados. Então eu vejo com preocupação a política da dança, a política pública da dança, os entes públicos terão que cada vez mais serem chamados para esse debate de maneira preponderante, hoje, assim como ontem, mas sobretudo amanhã. Essa mexida no tabuleiro, essa puxada de tapete que colocou todo mundo, muito de nós em casa, muito das crianças em casa, sem escola, também sem escola de dança, vai ter que ser repensada rapidamente para um reposicionamento da arte da dança frente aos entes públicos. Especificamente para as escolas de dança fixas ou não, o que poderia nos dizer nesse sentido? Eu já avancei um pouco, né? Eu já tinha recebido essa segunda questão nessas respostas nessa problematização que eu fiz com você agora há pouco, que eu respondi em 2 pedacinhos a sua primeira questão. Mas o que eu poderia dizer? O que eu venho dizendo sempre há um certo tempo, que uma das minhas preocupações deste ano seria que sim, precisamos estudar a história da dança. E nessa história da dança, o que está colocado? A história da dança, a história da arte, aonde você está inserida. Cada escola de dança, cada professor, cada aluno que chega para essa escola e cada família que entra junto com esse aluno numa escola de dança. É necessário, já estava necessário, mas a partir desse momento é mais necessário que isso seja dito, que vocês conheçam a sua história, que mais e mais cursos de história da dança sejam oportunizados dentro das escolas de dança, para até validar, cada um à sua maneira, na sua trajetória de dança, a presença dessa arte no meio de nós. Isso tem sido uma preocupação constante minha nesses últimos 2 anos. História da dança é um dos campos da minha pesquisa. Eu criei um programa especial sobre isso, que se chama Menu de História da Dança, que está no meu blog, explicado. Eu reformulei um blog no sentido de reforçar esse meu projeto de 2 anos, começa no ano passado e está previsto para se espraiar de maneira bastante intensa, estava pelo menos até 2021, talvez ele se alongue um pouco mais, porque as coisas deram essa parada, mas esse protagonismo da dança, que vai da escola de dança livre aos palcos mais célebres desse país, onde as companhias que são modelos de muito desses bailarinos e crianças e jovens que entram nas escolas de dança, a visibilidade passa pelo conhecimento da sua história. Da história que está lá para trás, de onde a gente veio, e a história que a gente convoca agora para conversar com vocês. Isso é muito importante de falar para uma família de um aluno que está vivendo dificuldades nesse momento. Porque a partir da história, a gente vai trabalhar com essa família e com esses alunos o porquê. Por que é importante isso que você está fazendo? Sim, sabemos que é importante, porque é uma forma não só de investidura de um corpo, de saber como está o seu corpo, e um corpo em movimento bem trabalhado à maneira da arte dá prazer, o movimento é prazeroso, ele pode ser interessante, ele pode te dar liberdade, ele te dá saúde, mas ele te dá uma colocação, uma investidura numa arte na qual muita gente vem trabalhando há muito tempo e que muita gente está trabalhando agora, muitas vezes de maneira invisível para grande parte da população, das informações que circulam. E é nesse sentido que uma convocação como Juntos pela Dança é interessante. Sim, estamos aqui, estamos presentes e não queremos que isso seja diferente. Mas como tornar isso forte? História.
Vamos contar as nossas histórias, vamos contar as histórias que estão acontecendo agora e a partir desse prazer que é dançar, o prazer de se movimentar, mesmo que o movimento não seja aquele maravilhosamente entendido como a única dança, tem movimentos feios que podem ser muito interessantes, porque a vida nem sempre é tão bela. A vida também pode ser difícil, dura, cansativa. Isso toda a modernidade, a contemporaneidade da dança coloca, encarna em cena. Então tem a parte do prazer, a parte fantástica de estar junto, numa sala de aula, aprendendo a dançar, mas aprendendo também a escrever e ser escrito através da dança, que são as coreografias, e finalmente poder compartilhar isso com as plateias, que são também as plateias dessa hora, e que também são plateias compostas por pessoas que se movem, que estão no mundo junto com esses bailarinos. Então tem tudo isso numa escola de dança colocada. Numa escola de dança, seja ela livre, seja ela formal, seja ela pública, seja ela particular. Tem tudo isso dentro dos settings da arte, que são as casas das companhias de dança. Tem tudo isso também na dança de rua e nas danças da cultura do hip hop, quando estão sendo dançadas debaixo dos viadutos dessas cidades. Também tem isso de alguma maneira nas danças populares. Então, isso é muito importante que não fique como uma coisa natural. E tudo que é muito natural, às vezes, passa desapercebido. Mas é fundamental, porque tem muita coisa fundamental que às vezes passa desapercebido. Nesse momento, nós estamos aqui vendo que tem determinadas coisas que não podem passar desapercebidos. Por isso, vamos falar das nossas histórias, vamos falar do que é feita essa história, da materialidade da dança. E a partir disso, a história pode nos ajudar, não só aquela com qual a gente está ligada que vem lá de trás. Eu mesma, com primeiros pesquisadores, que nem se chamavam pesquisadores de dança. Eu mesma, quando virei uma pesquisadora de dança, pouca gente sabia o que era isso. Aliás, tem um monte de gente que ainda não sabe. Mas, enfim, entramos na universidade e salve a pesquisa de dança também na universidade brasileira, porque ela não é de se jogar fora. Mas nós precisamos compor todos esses lugares, de certa maneira. Mas o foco aqui é a escola de dança. Então, a visibilidade dela depende de várias estratégias. Uma, nesse momento, sim, é ficar junto. A partir daqui é como ficar junto. E, nesse sentido, a união por setores vai ser fundamental. Eu queria agradecer, termino por aqui, a Márcia Angeli, a todos vocês que estão assistindo, que são do Juntos pela Dança Brasil, ou que não estão juntos pela Dança Brasil estamos juntos, mas não necessariamente nessa corrente, aqui, para quem eu estou falando. Agradecer o Leonardo Ramos, de Londrina, do Balé de Londrina, que me apresentou a Márcia. E vamos, já que vocês se chamam juntos, sigamos juntos. É muito importante que isso aconteça. É uma oportunidade rara. Vamos aproveitar, vamos contar a história. Eu tenho um blog que vai aparecer aí na tela, o QR Code ou a indicação. Um bocado de coisas que eu falei aqui para vocês, tem alguns textos. Entre lá. Entre no meu canal YouTube também, que a gente vai agora postar um monte de coisa. Inscreva-se, toque o sininho, que você vai receber novidades. Vamos juntos, eu tô aqui, nós estamos de pé, muita gente já veio atrás de mim, e vocês, os jovens que estão na escola de dança, os pais dos jovens que mantêm esses jovens nas escolas de dança, são o futuro da dança do planeta. Fiquem juntos. Cássia, gratidão. Aprendemos muito com você, muito mesmo. Muito agradecida. Nós, do Juntos pela Dança Brasil, em nome de todos os anfitriões, nós nos sentimos honrados em que você pôde dispor o seu precioso tempo para ensinar um pouquinho aqui para a gente. Realmente é um ser humano de luz, uma pessoa extremamente generosa, além de uma pessoa extremamente culta. Que Deus te abençoe sempre, te guie, te proteja e quem sabe nós nos encontraremos em uma próxima oportunidade e vamos trazer você para dar a história da dança. Um grande beijo, tchau, tchau. E a todos vocês que estão aqui ligadinhos,
curtem, salvem e compartilhem essa entrevista. E aproveitem e entrem no blog dela e entrem no link aqui embaixo. Com certeza ela fará grandes parcerias com todos vocês. Um grande beijo, se cuidem e até amanhã.